Boa tarde aí, pessoal. Mais uma vez, seria o terceiro exercício, tá certo? Aí, com a aplicação dos ímãs, das bússolas, tá? A terceira parte do exercício de aplicação. Estamos aqui, tá certo? E aqui é uma questão, tá? De uma universidade chamada Sense Gran Rio. Ela também faz concursos públicos, tá certo? E geralmente ela explora alguns tipos de questões para concurso público, tá? É uma entidade que faz também provas, que faz parte lá do Rio de Janeiro. Tá? Aí ele fez uma pergunta seguinte: explora-se, tá certo, o campo magnético de um ímã em ferradura, tá certo? Então aqui nós temos o ímã em ferradura, tá certo? Que ele forma um U, tá certo? E aqui foi colocado em cima uma cartolina, tá certo? E aqui tem a amostragem das posições das bússolas. Então, bússola 1, bússola 3, bússola 2, bússola 4, bússola 5. Então, nós temos 5 bússolas, tá certo? Aí, ele diz que coloca na superfície da cartolina, tá certo? Na superfície da cartolina. Colocando as pequenas bússolas, tá? Nas posições 1, 2, 3, 4 e 5, como a gente já anteriormente aqui, agora há pouco, já mostramos, tá certo? Elas estão nessas posições. Aí nós vamos ver quais das opções propostas, tá? Quais as opções propostas representa, tá? Corretamente a orientação das bússolas, né? Então a gente vai ter que analisar todas as 5 situações. Então temos aqui a A e a B, tá certo? Vamos analisar primeiro a A, tá certo? E também orientar vocês de como que seria também a posição da bússola, né? Na questão da agulha aqui, né? Quem que é a parte norte, quem que é a parte sul. Tá aqui na agulha, o que acontece? Essa parte aqui mais colorida, tá? Seria a parte norte da agulha. E aqui essa mais clara seria a parte sul, tá bom? Então, para a gente iniciar aqui, para você ter um entendimento, tá? O que tem que se fazer aqui, né? A gente vê qual a bússola está apontada de maneira correta. Tá? É isso que nós devemos procurar aqui. Então, aqui a gente tem 5 bússolas, a gente tem que ver, tá? Em relação aqui os ímãs dos polos, né? Qual que está apontado de maneira correta, tá certo? Então, essa aqui é o que a gente vai explorar em cada uma, tá certo? Nós temos 5 opções para trabalhar. Então, nós vamos começar aqui com a bússola aqui do meio, tá certo? Então, se você for anotar aqui conforme a claridade, tá certo? Essa agulha aqui, ela tá apontando para o norte, tá certo? Tá? Aqui ela tá fazendo apontamento para o norte. Então, basicamente, ela tá apontando para o norte para a moto passar, que aqui é um festival de moto, né? Tá? Então, aqui é norte, certo? Então, esse ímã, logicamente, seria sul, tá bom? Então, aqui a gente tá compreendendo dessa maneira que essa parte aqui seria a parte sul, tá? Porque aqui o norte, né, da bússola, ela tá apontando para cá. Então, obviamente, aqui seria sul. Mas, professor, por quê? Porque eles são letras diferentes, lembra? Quando as cores são diferentes, existe atração, né? Existe atração, então aqui existe uma atração. Então, logicamente, na bússola aqui, esse seria o sul, tá certo? E aqui, essa parte do ímã seria o norte, correto? Aí vamos analisar as outras situações. Então, por exemplo, aqui não pode ser sul-sul. Essa bússola deveria ser virada para o lado contrário, porque aqui está havendo o quê? Uma repulsão, aqui está errado, né? Tá? Aqui está errado. Então, essa parte da bússola norte já deveria ter virado para cá. Então, aqui já está errado, né? Nosso modo de analisar. Tá? Aqui nós temos norte, tá certo? Então, aqui essa bússola também está indicando um caminho errado. Porque aqui é o norte, norte com norte vai haver o quê? Uma repulsão, né? Aqui nós teríamos 2 nortes. Então, na lógica aqui, a indicação da bússola aqui, tá? Nessa letra A, ela está errada. Então, aqui seria falso, né?
aqui seria falso, não dá, as bússolas não estão de forma correta, tá? Então é isso que eu quero que você realize, tá certo? Aqui só dei uma palhinha, um exemplo para você, tá certo? Você tem que buscar analisar cada ponto para você descobrir quem é quem. Vamos pegar aqui a letra B, ó. Pega aqui a letra B, porque você vai ter mais 3 para analisar, certo? Então nós vamos aqui nessa aqui do meio, ó. Então você observa aqui, esse é o norte, certo? É o norte da agulha, da bússola ali magnética. Então o norte, basicamente, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai atrair... Não, aqui é mais claro, desculpe, foi erro meu. Aqui é o sul. Aqui é o sul. É que eu não prestei atenção na cor. Então aqui é o sul. Então basicamente esse ímã aqui vai ser norte, correto? Tá? Porque aqui vai haver o que? Atração. Aqui, essa parte mais forte na cor aqui, que é menos acinzentada, ela seria a parte norte da agulha. Então, obviamente, esse ímã aqui seria o sul, correto? Tá? Então a gente tem essa distinção. Agora observe aqui nessa bússola. Essa bússola, será que está certa? Observe a parte mais clara. Essa parte mais clara é sul. Só que sul com sul vai haver o quê? Vai haver repulsão. Então, na lógica, né, a bússola não poderia estar sido apontada, deve ser apontada para esse lado. Então, essa bússola aqui está errada. Vamos ver a bússola ali em cima, tá? A parte norte e a parte sul da bússola. Então, tá vendo a tração aqui, ó. Tá? Então, tá certo, porque ela está apontada para lá. Essas duas aqui, o que acontece? Né? O que ocorre? Será que elas estão apontadas certas também? Você não falou na outra anterior, vamos lá. Então, a gente entende que a parte norte do ímã sempre é atraída, tá certo? Ela sai, o campo magnético, né? Essa indução magnética sempre sai do polo norte e entra no polo sul, né? De forma fechada. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Ele sai do polo norte e entra no polo sul. Então essas laterais aqui, elas funcionam dessa maneira. Tá certo? Então o que acontece? Sempre o norte, tá certo? Vai atrair o sul. O norte atrai o sul. Então o que acontece? Vamos ver a posição da bússola. A posição da bússola aqui no nosso caso está sendo qual? Tá? Aqui nós temos a parte mais forte, que é o norte, tá certo? Aqui é o sul. Então, se você percebe que aqui está certo. Por quê? Porque ela está saindo do norte e está apontando, né, para o sul. Então, o que está atraindo a bússola magnética? Tá? Seria o sul do ímã com o norte da bússola. Tá? Então, aqui está havendo atração. E aqui é a mesma coisa. O que está acontecendo? A parte norte está sendo atraída para sul. Então a bússola está virada, tá saindo, os campos magnéticos estão saindo do norte e indo para o sul. E lembre-se que essa força de atração sempre é fechada, ela nunca é aberta, tá bom? Então essas duas bússolas aqui, elas estão corretas, tá certo? Só que essa daqui está errada. E o que acontece? Tá? Essa daqui já está errada porque aqui temos um aspecto de repulsão. Essa bússola é para estar virada para lá, tá certo? Muito embora você tenha que assinalar qual a correta, seria interessante, né, você conhecer, tá, as situações que estão sendo apresentadas, tá? Até daqui a pouco com as outras questões.